a mobilização popular dessas massas chilenas que tem, na verdade, persistido numa luta incessante, a gente tem acompanhado nos últimos anos o que foram os grandes protestos, a greve geral de 2019, que romperam grandes protestos por todo o Chile, que, na verdade, sacudiram todo o Chile, tal como foi 2013 aqui no Brasil, né, Henrico? E os nossos espectadores de casa também. E ele, que foi eleito após essas grandes manifestações, ele vendeu todos aqueles anseios daquelas massas populares, trocou por ilusões, traiu essas massas. E hoje, essa constituinte que está sendo forjada, esse novo pacto que está sendo forjado no Chile, está na mão da extrema-direita. Ou seja, esse dito senhor que ia fazer uma reforma social no Chile, que ia modificar as coisas, na verdade persiste na mesma repressão, inclusive com as mesmas formas. Se a gente for pegar as imagens das repressões de ontem, os manifestantes estavam sendo reprimidos tal como foram reprimidos os manifestantes em 1973. Então é uma questão assim que fica muito patente de que as coisas não mudaram para as massas, que o velho Estado chileno permanece oprimindo e reprimindo essas massas populares, porque o sistema, de fato, ali não mudou. Então é o que fica, na verdade, muito evidente que 50 anos após o golpe militar do Chile, a repressão continua, a continuidade da violência contra as massas continua, persiste, mas a luta popular também permanece, persiste, ganha novos saltos, ganha novos vultos, inclusive exigindo contundentemente o reaparecimento desses corpos, enfim, a justiça necessária diante de todas as atrocidades que foram cometidas nesse período tortuoso, novamente reiterando, da história do povo chileno. Perfeito, Ana. E vale lembrar para os nossos espectadores, também para os nossos ouvintes que vão nos escutar depois pelo podcast, o que foi o regime militar chileno. Então, em 1973, no dia 11 de setembro, é desatado o golpe de Estado comandado pelo Augusto Pinochet, sob ordens claras ali do imperialismo yankee, que coordenou todo aquele processo. O golpe ele pôs fim ao regime reformista de Salvador Allende e contou, claro, com diversas operações militares por parte da Marinha, também por parte do Exército. Na capital, Santiago, o golpe foi comandado diretamente pelo Pinochet, e esse regime, que começa ali no dia 11 de setembro de 1973 e continua vigora, né, até 1990, conta com um saldo de 10 mil mortos e incontáveis prisões políticas durante do curso do regime, né, que, claro, visaram ali aplacar a grande luta empreendida pelo proletariado chileno, pelos camponeses chilenos, pelas massas populares como um todo, que se levantaram e deram firme resistência ao golpe militar. Já estavam extremamente mobilizadas antes. O golpe ocorre num cenário de grande mobilização, num caldo de lutas de classes, inclusive, né, bem aguda ali no Chile, e o golpe, então, ocorre nesse cenário, né? Não, inclusive, segundo a Secretaria de Direitos Humanos do próprio Chile, se estima que, na verdade, mais de 40 mil pessoas sofreram ou torturas ou desaparecimento forçado, foram mortas ou aprisionadas. Inclusive, contando com as pessoas que foram exiladas, se atinge um número muito maior de pessoas que foram afetadas diretamente pelo regime militar fascista de Augusto Pinochet, que, inclusive, escoltava diretamente o Salvador Allende. Então vê que era alguém de dentro do próprio governo, alguém de dentro do próprio da estrutura do próprio velho Estado chileno, e que foi de fato uma maquinação do imperialismo norte-americano, do imperialismo yankee, que naquela época suscitou diversos golpes militares. Na América Latina a gente tem um exemplo da própria Operação Condor, como ficou conhecida, que foi assessorada diretamente pela CIA, pelo imperialismo norte-americano, que todas as ditaduras que aconteceram aqui na América Latina tinham uma conexão e um modo de operar, inclusive, semelhante. Eu acho que é muito, muito importante a gente ter isso em mente, inclusive porque no Chile a repressão foi tão brutal que estádios de futebol
se tornaram verdadeiros campos de concentração e de extermínio dessas massas. A gente vê, por exemplo, o caso do grande músico popular chileno Víctor Jara, que foi assassinado, teve seu corpo desaparecido dentro de um estádio de futebol na capital. Então fica muito, muito evidente como a repressão no Chile foi extremamente brutal. E a escalada da violência naquela época contra as massas também correspondia, em outros níveis, à luta que estava se desenvolvendo ali por toda a América Latina, enfim, por todo o globo. Né? Um espírito revolucionário que estava sendo desperto nos jovens, enfim.